Olá! Em julho, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde, definiu pela primeira vez na história que este ano, em 2021, o reajuste do valor dos planos é negativo, ou seja, as parcelas deverão ser reduzidas. Mas essa boa notícia só vale para uma pequena parcela dos clientes das seguradoras de saúde, aqueles que têm planos individuais ou familiares. Os demais, mais de 80%, que usam planos empresariais ou coletivos, já estão amargando aumentos que chegam a 15%. Por que essa diferença tão grande entre dois públicos que usam os mesmos serviços? Nessa agenda, ouvimos o advogado e professor universitário, especialista em direito do consumidor, Leandro Nava. Leandro, bem-vindo ao Agenda Econômica. Olá, querida Antônia Márcia, um grande prazer, uma grande alegria. Estamos à disposição. Então, Leandro, essa pergunta básica, a gente tem cerca de 30 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil, sendo que menos de 5 milhões deles são familiares ou individuais, a grande maioria é gente que usa o plano da empresa, da organização, do sindicato. Por que a ANS definiu um reajuste negativo para quem tem plano familiar e quem tem esse plano coletivo, está nesse plano coletivo, já está pagando até 15% a mais? Essas modalidades estão diretamente ligadas, o seu reajuste anual, à questão da sinistralidade. O que significa essa questão da sinistralidade para a nossa audiência aqui que nos assiste? A sinistralidade nada menos é que a utilização ou a maior ou de forma reduzida com relação ao período do ano que você tem de contratação do seu plano de saúde. Em cima disso, aquele seu plano de saúde analisa todas as pessoas que utilizaram e automaticamente, se houve uma utilização muito maior, ou seja, uma exigência maior do plano de saúde, do hospital, do laboratório, da rede médica credenciada, de toda aquela equipe utilizada pelo plano de saúde, o consumidor pagará mais, justamente por quê? Porque, primeiro, não existe uma lei específica, como é o procedimento do plano individual ou familiar, que esse reajuste é feito pela ANS. Não há. Então, o reajuste feito para os planos empresariais ou coletivos é feito com base nessa utilização. Então, quanto maior a utilização, maior o custo do plano de saúde. Maior o custo do plano de saúde, maior o repasse ao consumidor. E isso nós deveríamos ver um regresso também na própria aplicação do reajuste agora, no período de 2020/2021, devido à não utilização, ou melhor dizendo, a utilização menor com relação aos planos, sejam coletivos e empresariais, devido ao período da Covid-19. Tá, então a ANS não regula, ninguém regula, o governo não regula, a ANS não regula os planos de saúde coletivos. Como é que é feito esse reajuste? Tem essa sinistralidade, mas quem verifica se ela ocorreu mesmo ou não? Quem verifica se as empresas, se as seguradoras estão cobrando de forma exorbitada? Porque plano de saúde é uma das empresas que tem mais reclamação no IDEC, nos PROCONs. Quem é que cuida disso? Exatamente. Esses planos individuais e familiares, o reajuste que é trazido, ele é imposto ao plano de saúde. Já os planos coletivos e os planos coletivos ou os planos empresariais, esse cálculo é feito por uma amostragem que cada plano de saúde precisa apresentar, qual foi o custo que ele teve, qual foi o volume de utilização por aquele grupo seu de pessoas que ali fazem parte daquele sistema de plano de saúde, e em cima disso, eles ainda farão um cálculo com relação à inflação do ano, o índice de juros de atualização, aplicabilidade muitas vezes da questão do dólar ou de outros índices, justamente porque muitos produtos ou equipamentos ou medicamentos que são fornecidos pelos planos não são nacionais, eles sofrem alterações por influência, seja do mercado interno ou externo. Então, tudo isso é direcionado à questão da análise de cada plano de saúde. Por isso que alguns planos de saúde possuem uma variação um pouco maior e outros menores.
Ok, mas a ANS, no que se refere ao plano individual familiar, a ANS não impõe um valor, um índice de reajuste, não é uma coisa aleatória. Ela analisa exatamente os valores, as despesas que as seguradoras de saúde apresentam para ela. A legislação ela é direcionada à questão dos planos individuais ou familiares. Porém, as questões da aplicabilidade, de correção, valoração dos juros, sejam maiores ou menores, para a atualização daquele pagamento anual do plano de saúde, é regulado pela utilização do plano em si. Então, em regra, e isso é defendido pelos colegas da advocacia que atuam em prol dos consumidores, que a partir do momento que a ANS traz um índice negativo, já foi feita uma análise prévia de que aqueles produtos, serviços, por exemplo, internação, cirurgia, consulta médica, exames laboratoriais, sessões de fisioterapia, dentre outras situações, elas seriam utilizadas também por pessoas relacionadas àqueles planos coletivos ou empresariais. Então, nós teríamos uma média equitativa, ou seja, similar, a ser aplicada aos planos coletivos. Porém, como a legislação não vincula esse aumento dos planos de saúde esse índice aplicado pela ANS frente ao individual e ao familiar, mas sim deixa livre aos planos coletivos empresariais esse reajuste, deveria ser discutido um reajuste similar, porque uma pessoa de um plano de saúde individual, ele teoricamente se socorre da mesma forma de uma consulta, de uma internação, de uma cirurgia eletiva ou não, ou de um exame, enfim, seja ele qual for, da mesma forma que uma pessoa que possui aí um plano de saúde coletivo ou empresarial. Então, esse reajuste não poderia ser para um negativo e para o outro positivo, num patamar que passe 10%, por exemplo. É incrível, Leandro. Na época em que essa legislação foi feita, eu tenho uma certa memória dela, se falou que a ANS deveria estabelecer um limite, um teto para as pessoas, né, para o cidadão, e deixar as empresas livres, porque as empresas teriam maior poder de barganha, né? Os planos empresariais teriam maior poder de barganha frente aos planos, portanto, até seriam menores. Mas está acontecendo exatamente o contrário. O intuito do legislador foi muito positivo. Por quê? Porque ele quis deixar livre o mercado para que o próprio mercado se autorregulasse. Então, a partir do momento que você tem aí um plano de saúde cobrando 50% de aumento, a pessoa não vai querer ficar com ele. Ele vai migrar para um outro plano de saúde, por exemplo, que cobre 20, 10, 15 ou no mínimo 25%, ou seja, metade do que aquele plano que ele tem. E outras alternativas, por exemplo, que o paciente ou a pessoa, seja de um plano coletivo ou um plano individual possui, é efetuar a questão da portabilidade, facultado isso pela Agência Nacional de Saúde, na qual a pessoa tem livre procedimento e é somente notificar o seu plano de saúde, e o plano de saúde tem aí um prazo extremamente curto, no máximo até 5 dias, para poder fomentar e finalizar essa operação, senão ela por si só já se ratifica. Ou seja, o próprio ente estatal, o próprio Estado, a Agência Nacional de Saúde, faculta, primeiro, o consumidor fazer a contratação de forma individual ou familiar. O reajuste é por parte do governo. Segunda opção, planos coletivos ou empresariais. E independentemente da questão individual ou a questão coletiva, pensamos assim, ele pode migrar de um para outro utilizando aí o benefício da portabilidade do plano de saúde. Na prática não existem mais planos individuais. Se você for tentar fazer um plano individual hoje, ele está muitíssimo mais caro e eles Exatamente. estão muito restritos. Então as empresas, a gente tem também um certo oligopólio aí nessa questão da saúde. Você tem meia dúzia de grandes seguradoras de saúde e elas meio que estão definindo aí esses valores de mercado. A gente não está tendo uma concentração de mercado em prejuízo do consumidor, seja ele o cidadão consumidor privado, seja a empresa ou a instituição que contrata um plano de saúde para os seus funcionários, para os seus colaboradores? Eu, como defensor do direito dos consumidores, da pessoa física, ou até mesmo da pessoa jurídica, mas da pessoa que é a parte mais vulnerável de uma relação de consumo, a parte mais ou hipossuficiente ou vulnerável da relação de consumo, realmente você tem toda a razão. Porém, o legislador ele não consegue vincular e trazer
todas as questões específicas a serem aplicadas em um caso determinado. Por isso que ele traz a questão da regra e algumas situações de exceção. E o intuito do legislador à época que criou esse plano individual familiar e a outra alternativa, que é o coletivo empresarial, trazer a possibilidade do próprio mercado se autorregular, como, por exemplo, é feito com o mercado, exemplo, tá? De uma forma simplista, o mercado automobilístico. Se você lança um carro com a mesma potência, com a mesma situação, com o mesmo desempenho e coloca o valor 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes mais, o consumidor ele vai analisar o custo-benefício e vai direcionar, em regra, ou para a opção A, mas que ele tem o B ou que ele tem um C. É isso que o legislador buscou oferecer. Porém, eu concordo com você que, infelizmente, devido a poucas empresas no mercado, o consumidor não tem tanta alternativa assim como ele deveria ter para poder fazer aí a migração de um plano coletivo, um plano empresarial de uma empresa para outra. Porém, é muito importante deixarmos para a nossa audiência aqui dos nossos queridos amigos da TV Senado. Existem sim diversas operadoras de plano de saúde que facultam essa migração e é fundamental o consumidor fazer o quê? Pesquisar, que infelizmente é uma situação que o consumidor não faz com muito zelo. Ele deveria pesquisar muito, analisar aquelas condições, analisar a contratação, quais são os médicos, rede credenciada de hospitais, rede clínica, rede laboratorial, a questão de internação, para que ele possa colocar na balança e analisar qual é a sua possibilidade, necessidade e interesse para fazer essa contratação. E, em cima disso, ainda tentar negociar junto à sua empresa de corretora de seguros uma redução na contratação do plano. Porém, Sim. Nem sempre nós conseguimos fazer a contratação com aquele hospital A que eu gostaria, pagando o valor B, C ou D. Sim, mas a questão que eu coloco a gente tem hoje uma redução imensa dos planos individuais e o usuário individual não tem muito o que fazer se ele está no plano coletivo, porque depende de uma negociação coletiva. A gente está vivendo uma situação de cartel das empresas de seguradoras, das seguradoras de saúde, que elas estão todas mais ou menos com o mesmo tipo de plano, ou seja, praticamente cancelando os planos individuais e com o mesmo tipo de plano coletivo. Não está havendo aí quase que uma cartelização desse mercado? Eu não posso. A expressão mercado consumidor de saúde já é uma coisa triste, já é uma né? coisa, já é uma situação que gera uma análise um pouco mais detalhada, com uma sensibilidade muito maior. Eu não posso afirmar isso, Antônia Márcia, justamente porque nós temos aí outros órgãos administrativos que têm essa função de análise, por exemplo, o CAD, né? Ele é um dos órgãos que tem a obrigação institucional de verificar se está existindo aí esse, entre aspas, cartel entre as empresas prestadoras de plano de saúde ou vinculadas a essa área da saúde. O que é importante deixar claro para o consumidor é que, ao formalizar essa sua contratação, ele precisa buscar todas as alternativas que ele tem. Concordo com você que hoje, devido ao número reduzido de planos de saúde, existem poucas opções. Porém, as empresas são de proprietários ou pessoas jurídicas, no caso, são de sócios adquirentes distintos. Então, inicialmente, não há como se dizer que existe um cartel. Existe a possibilidade de se destacar como eu posso dizer, uma possível os nossos defensores da legislação de forma coletiva, como, por exemplo, o Ministério Público ou até o próprio Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, têm um olhar um pouco mais sensível com relação a essa possibilidade de padronização dos planos de saúde, seja padronização com relação à prestação de serviço, à rede credenciada, aos laboratórios, aos médicos e principalmente a valoração. E isso nós podemos dizer. Então, aí sim existe a possibilidade importância de que o órgão estatal, seja o Ministério Público, seja o próprio governo federal por intermédio de suas agências, até a própria Anatel, a partir de denúncias que podem e devem ser feitas via site oficial da Anatel, da ANS, da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que faça aí a verificação dessa possibilidade, seja de padronização de preço, padronização de planos de saúde e padronização também de rede credenciada.
Tá? Como é que a gente faz? Essa legislação poderia ser modificada? A Câmara dos Deputados criou recentemente uma comissão, uma subcomissão dentro da Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o tema. O Senado também vem discutindo esse tema. Que sugestões você acha que poderiam ser melhoradas essa legislação? A ANS poderia também definir, junto com as operadoras de plano de saúde, um teto para esse reajuste dos planos coletivos? O que se discute muito hoje em dia, doutora Márcia, é justamente a questão da aplicabilidade de qual juros que eu vou aplicar. Qual modalidade de juros será aplicado para o reajuste daquele contrato, né? Ou seja, eu aplico a modalidade da A, B ou C, ou IPCA, alguma outra coisa, é isso que está sendo discutido, principalmente por causa da pandemia do Covid-19. Nós tivemos aí uma grande mudança, fazendo um paralelo com a questão dos contratos de locação, que antigamente eram regidos por um tipo de índice e agora estão sendo transformados justamente porque está tendo uma grande diferença por causa da questão da própria economia, inflação, essa situação. O que os órgãos do Poder Executivo e Legislativo, na minha humilde opinião, deveriam fazer? Ouvir a sociedade, ouvir o cidadão. Por intermédio de quem? Daquelas associações que os representam, por exemplo, o PROCON. Escuta o PROCON de cada estado, quais são as maiores reclamações que o PROCON tem. Escute o governo federal no portal consumidor.gov.br, quais são as maiores reclamações. Escutem as próprias OABs, a Ordem dos Advogados do Brasil, cada estado e mais o Distrito Federal possui a sua seccional da OAB. Escute, contate a Comissão de Direito do Consumidor, a Comissão de Direito Médico, caso exista, escute a sociedade civil, o cidadão, que é aquela pessoa na qual sofre. Não faça audiências internas, administrativas, na qual conversam para os seus pares. Não adianta você conversar para os seus amigos, doutora Márcia. Você precisa conversar para a coletividade, para que você possa entender qual é a necessidade e o próprio anseio daquela pessoa que está lá na ponta da lança, que nós falamos, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aquele desempregado que ficou agora desempregado com relação devido à questão da pandemia, mas não quer abrir mão porque faz um tratamento, por exemplo, de câncer, na qual nós tivemos um problema, um projeto de lei que foi vetado pelo governo federal para não aplicação de remédios orais para as pessoas de tratamento de câncer. Ou seja, qual o reflexo disso na vida do consumidor e principalmente não só o consumidor, mas aquela família, todos que fazem parte do plano de saúde, seja ele individual, seja coletivo, seja empresarial. Tá, você falou dessa questão do veto do presidente da República para que as seguradoras sejam obrigadas a entregar o remédio, a medicação oral para o tratamento do câncer. Esse veto vai ser analisado no Congresso, certamente. O que você acha do que você conhece de plano? Você acha que o argumento utilizado pelo governo de que isso poderia prejudicar a segurança, a saúde financeira das empresas? Ele até onde ele é factível? Ele é importante nessa estrutura financeira das empresas? Com relação ao veto dado ao presidente pelo presidente da República, a questão de algumas semanas com relação ao fornecimento de medicamento para combate ao câncer via oral, existem alguns pontos a serem discutidos, e principalmente qual foi a justificativa do veto? Foi o excesso de onerosidade que isso traria aos planos de saúde. Por um lado, defende-se a questão econômica e a manutenção dos planos de saúde. Pelo outro, discute-se a questão da manutenção da vida da pessoa. Quanto custa a vida de um paciente? Não tem preço. Então, nós temos que nos atentar a essa situação. E os planos de saúde precisam ter a mentalidade um pouco mais evoluída, no meu humilde pensar, no seguinte sentido, Antônia Márcia, nossos queridos ouvintes aqui da TV Senado, no seguinte sentido de que, ao fomentar o bem-estar do seu paciente, fazendo tratamentos alternativos, como, por exemplo, fisioterapia, acompanhamento psicológico e liberando outras modalidades de acesso, automaticamente o custo desse paciente internado em uma UTI, em uma enfermaria ou alguma outra coisa, o valor será muito menor. Ou seja, aí nós caímos na questão da sinistralidade. A sinistralidade será reduzida,
Porque se aquele paciente, se fizer um tratamento, um check-up prévio, se ele fizer todo um procedimento anterior, ao ele saber que ele está, por exemplo, cometido de um câncer, por exemplo, que é vinculado a esse veto que foi dado pelo presidente da República, se ele já soubesse disso, o tratamento que ele faria de forma precoce ou já no início do problema, sairia muito mais barato para o plano de saúde, que será obrigado a arcar com isso. Porém, com o veto, o que acontece? Na verdade, nada muda. O plano de saúde fica vinculado a oferecer aqueles medicamentos listados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS ou a própria Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Ambas possuem aí uma listagem de medicamentos que são aprovados. Existem alguns medicamentos que não foram aprovados ainda por essas agências reguladoras e, por isso, são autorizados fora do país, por exemplo, mas que ainda, como não foram aplicadas ou autorizadas aqui no Brasil, os planos de saúde se negam. E aí, o que o consumidor precisa fazer? Ingressar com uma ação, fazer um pedido liminar para que ele possa aí garantir o direito ao uso daquele medicamento de combate ao câncer. Leandro, em um momento em que se rediscute um pouco essa legislação, você acha que uma vinculação dos planos empresariais ou coletivos à ANS seria benéfica para os dois lados? A gente tem que defender, obviamente, o consumidor, mas também tem de ver a sanidade financeira, né, das empresas, a saúde financeira dessas empresas. Como é que a gente chega a um equilíbrio aí? É uma situação muito delicada, Antônia Márcia, te dar essa resposta, porque realmente você precisa analisar com profundidade, não de uma forma superficial, como é feito, infelizmente, no Brasil. Todo mundo tem conhecimento de tudo superficial, ninguém se aprofunda naquele conhecimento. Então, é extremamente necessário ouvir de um lado os consumidores, mas também ouvir do outro lado os fornecedores, as empresas de plano de saúde, e entender do porquê desses aumentos, sendo que, por exemplo, num plano individual ou familiar, existiu um regresso de mais de 8% na mensalidade. E por que o plano de saúde coletivo individual teria um aumento? Vou trazer aqui uma provocação à nossa audiência. 2020, dia 20 de março de 2020, foi decretado o estado de pandemia no Brasil. A partir daí, tivemos fechamentos de lojas, empresas e uma série de situações. Os próprios hospitais, médicos e outras situações, médicos, por exemplo, que agora direcionaram para a telemedicina, o atendimento reduziu de forma drástica. E isso significa o quê? Um menor índice de utilização dos planos de saúde, sejam eles individuais, familiares, coletivos ou empresariais. Então, qual é a justificativa desse plano empresarial ou coletivo de fazer esse aumento? Não existe, teoricamente, não há tal ou tamanha justificativa que comprove que eles tiveram, somente eles, um aumento de 15%, 20%, 25%, 10%, sendo que a inflação desse período foi de 5%, 6%, não me recordo agora qual foi o valor de 2020 para cá, porém, além disso, que houve um aumento tão grande na sinistralidade, ou seja, na utilização desse plano de saúde, seja ele coletivo ou seja empresarial. Leandro, tem uma outra questão que o reajuste do ano passado, de 2020, que era relativo ao uso de 2019, foi suspenso para ser cobrado em parcelas a partir de janeiro deste ano de 2021. Vem sendo cobrado e agora tem mais um reajuste do próprio ano. Como é que fica, por exemplo, um consumidor que não possa pagar, mas que também não possa prescindir do plano? Tem algum recurso que ele possa fazer? Esse seu comentário foi fundamental, Antônia Márcia, porque as pessoas se esqueceram disso. Esqueceram que o governo federal ele editou uma instrução na qual ele proibiu todos os planos de saúde a efetuarem a aplicarem, na verdade, o reajuste no ano passado. Ou seja, agora em 2021 nós temos o reajuste tradicional de 2020/2021, mas temos o reajuste que ficou suspenso de 2019 para 2020. Então, ou seja, o consumidor está sendo duplamente, não vou dizer lesado, nem prejudicado, mas ele está sendo cobrado. O primeiro que é devido,
aquela suspensão que houve de 2019 para 2020, naquele período de transição, e de 2020 para 2021, que é o reajuste natural, anual, que é feito pelo plano. Então, essa situação, novamente, exige uma sensibilidade muito grande de toda a sociedade, seja dos planos de saúde, como dos órgãos de proteção e defesa ao consumidor e também da própria sociedade como um todo, que precisa entender e ter uma questão de bom senso e consenso. Será que o bom senso e o consenso é de aumentarmos de tamanho essa situação, esse valor, já que o consumidor será onerado com aquele reajuste que ficou suspenso? Primeiro ponto que eu trago aí para nós pensarmos. Segundo ponto, já direcionando meu comentário ao final, no seguinte sentido, será que as operadoras não percebem que eles perderão muitos clientes? E isso onerá quem? O Estado precisa se atentar. Foi nas últimas décadas nós tivemos o maior índice de utilização do SUS. Foi ao contrário, justamente porque as pessoas acabaram ficando sem dinheiro e foram direcionadas para onde? Rescindindo o seu plano de saúde particular, buscando a internação via Sistema Único de Saúde. Leandro, eu quero agradecer a sua presença aqui no Agenda Econômica, porque essas explicações são importantes e a gente precisa ficar atento ao tema. Eu que agradeço, Antônia Márcia, muito obrigado a você, a toda a equipe do TV Senado, um grande abraço a vocês aí, e eu estou sempre à disposição, deixando aqui um beijo, um abraço a todos e muita saúde ainda nesse momento de pandemia. Obrigada, e quero agradecer também a você, espectador da TV Senado, das nossas redes sociais, do canal da TV Senado no YouTube, do site da TV Senado, senado.leg.br, nós já estamos aí em todos esses canais. Continue com a TV Senado e se inscreva no nosso site e no nosso canal do YouTube. Até a próxima Agenda Econômica.